Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no dia 22 de março, a qual nós estaremos entrando na lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical, que vai falar acerca do homem, Jesus, o homem perfeito. Então, meus amados irmãos, eu quero ministrar para você esta palavra de ensino da EBD, da Escola Bíblica, vai ministrar acerca de Jesus, o homem perfeito. Como o texto principal aqui está em Lucas, capítulo 2, versículo de número 40 até o versículo de número 52, que vai falar: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andar o caminho de um dia procurando-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando-os. E todos os que ouviam administravam a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? E eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam a palavra que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no coração todas estas coisas. Versículo de número 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Meus amados irmãos, nós estaremos ministrando o objetivo geral desta lição, é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Então nós podemos observar que Jesus, no objetivo geral, o nosso Senhor Jesus, ele é igual ao Pai e semelhante a nós, né? Ou seja, ele é divino e é humano. Então o nosso Senhor Jesus, ele tanto é divino como é humano. E os objetivos específicos no tópico 1 vai expor para nós, que vai expor a divindade de Jesus. O tópico 2 da lição vai explicar a humanidade de Jesus. E o tópico 3 vai assinalar a perfeição de Jesus. Então, meus amados irmãos, na introdução, nós vamos entender que na lição passada, nós estudamos sobre o homem do pecado. E agora nós vamos enfocar hoje sobre a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. E apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir, né? Meus amados irmãos, já desde o início deixamos bem claro que a humanidade, né? A humanidade de Jesus não era aparente, né? Mas sim real, né? A humanidade de Jesus não era aparente, não era de aparência, mas sim era real, e em tudo era semelhante a nós. Era semelhante a nós. O Senhor Jesus deixou seu trono de glória, né? A sua riqueza, o seu poderio, o seu poder lá para vir aqui na terra em forma corpórea de ser humano, né? E frisamos que a natureza de Cristo era divina e também humana. Não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Não há conflito, e sim a harmonia. É muito interessante. Então nós podemos saber que só Ele pode salvar o pobre miserável
pecador. Só o Senhor Jesus Cristo pode salvar o pobre, o miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa, imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Então, meus amados irmãos, nós vamos entrar no primeiro tópico da lição, que vai falar que Jesus é o verdadeiro Deus, Jesus, o verdadeiro Deus. Então, nós professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino, Ele não era meio homem, não. Ele não era meio Deus, não. Mas ele era totalmente homem e totalmente Deus, Então, neste tópico, nós vamos enfocar sobre a sua divindade. No subtópico 1, ele vai falar sobre a sua eternidade, a eternidade com o Pai, Então, nós entendemos que o Senhor Jesus, meus amados irmãos, como o unigênito Deus, o único Deus, O único Deus não somente é eterno, mas também, é o Pai da própria eternidade. É o Pai da própria eternidade. Lá em Isaías 9,6 vai relatar sobre essa questão, Ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas. Interessante, que quando o Senhor Jesus criou tudo que for, quando o nosso Deus criou tudo que era dito para ser feito, ele dizia da seguinte forma, nosso Deus dizia, e façamos, ou seja, no plural. Então nós podemos entender, meus amados irmãos, que lá estava no plural, então, ou seja, o nosso Deus não estava sozinho, estava a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que nós entendemos que ele fazia tudo quando ele criava, o nosso Senhor Jesus Cristo estava lá junto, Lá junto na criação do mundo, da terra, enfim, de tudo que foi criado, o nosso Senhor estava lá junto. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descrita no capítulo 8 de Provérbios. Então, no capítulo 8 de Provérbios vai relatar sobre as atividades eternas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No tópico 2 da nossa lição, meus amados irmãos, no subtópico 2 do tópico 1, vai falar das seguintes formas, os atributos, ou seja, os seus atributos, grandeza e perfeição. Os atributos, a grandeza e a perfeição do nosso Senhor. Jesus Cristo é a fonte da vida. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é a fonte da vida, Se você abrir lá em São João, vamos lá para São João, capítulo de número 1, versículo de número 4. Vamos ver o que diz lá. São João, capítulo de número 1, versículo de número 4, bem rapidinho, que esse vídeo eu não quero que fique extenso, para que nós possamos entender. A nossa irmã Francimari vai estar lá lendo. São João, capítulo 1, versículo de número 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha aí. Então, nele estava a vida. Então, Jesus Cristo é a fonte da vida. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Está vendo aí? Então, é tremenda essa passagem maravilhosa, dizendo que ele é a fonte da vida. Então, meus amados irmãos, ele tem a vida em si mesmo. Então, ele tem a vida em si próprio. Se nós observarmos lá em São João capítulo 5, versículo 16, vai relatar que ele tem a vida em si próprio, em si mesmo. São João, capítulo de número 5, irmã Francimari, capítulo 5, versículo de número 16. Pode ler, irmã Francimari. Bem rapidinho. Olha lá, nossa irmã Francimari vai ler.